Queria que vocês abrissem nesse texto, que é Romanos 8, 38 e 39. E a gente vai ler esse texto várias vezes, que eu quero que ele seja tatuado no seu cérebro. A gente não vai ficar fazendo mantra aqui com versículo, nada disso, mas a gente vai ler várias vezes. Todo mundo achou? Amém? Espera um pouco. Espera um pouquinho. Amém. Vou ler então, tá? Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu vou ler de novo. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, Senhor Pai. Grava essas palavras na nossa cabeça, Deus. Grava essas palavras no nosso cérebro, Deus, para que a gente possa ter isso sempre palpitando no nosso cérebro, Deus, de que nada vai nos separar do Teu amor, Pai. Nada, nada, nada. Em nome de Jesus. Falei? Aí, ó, já estou chorando. Que amor é esse? Olhando para esse texto, eu queria saber como que você se enxerga, perto ou distante desse amor? Como você tem reagido às situações da sua vida? O que Jesus fez ou faz pelo sofrimento que você passa no seu dia a dia? Queria que você começasse a responder para você mesmo aí, no seu lugar. E eu já preguei sobre o amor outra vez. Se você não viu, vai lá no YouTube, tem lá. Um gordinho, acho que eu estava de verde no dia, então você acha fácil. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre os dias maus, sobre os dias ruins, sobre as bads da nossa vida. E queria saber, quem aqui já acordou mal-humorado? Não mente. Isso, eu gostei da sinceridade. Quem aqui já acordou assim, angustiado, coração apertado? Gostei de ver. Sinceridade, isso aí. Ou, às vezes, você até acordou bem e foi para o trabalho, foi para a faculdade, não sei qual que é o seu primeiro compromisso, e aconteceu alguma coisa no seu dia que você ficou mal. O meu aconteceu ontem. Até chorei no almoço. Vocês acham que eu choro só aqui, né? Choro em todo lugar. Mas ninguém viu, graças a Deus. Senão ia ser mó, né? Mas eu queria falar para vocês que esses momentos de angústia, esses dias que vocês acordam mal-humorados, esses dias que vocês acordam na bad, se sentindo mal, isso não tem nada a ver de você estar perto ou distante de Deus. Isso não fala assim, eu estou afastado de Deus porque eu acordei angustiado. Deus não me ama porque eu acordei de mau humor, devo estar com coisa ruim no corpo, não sei o que lá. Não, gente, acontece. E eu sou muito grato a Deus por essa casa, por essa igreja, porque os nossos pastores, eles não escondem o sofrimento da gente. E eu nunca vi uma pregação daqui, vem para Jesus e seus sofrimentos acabarão em 5 minutos. Vem para Jesus e tudo vai dar certo. Eu nunca vi uma pregação assim. Não estou falando que essas coisas não possam acontecer, não é isso. Não estou falando aqui, vem para Jesus que você também vai só sofrer, só chibatada, crucificação. Não. Mas onde está o seu foco? Seu foco está nessas coisas? Ou você está preparado para dias ruins também, dias maus? E quando a gente foca lá no alto, Ele pode fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser te dar uma célula cheia de gente, se Ele quiser te dar um salário muito maior do que você já sonhou, se Ele quiser te dar uma mulher muito mais linda do que você merece, como eu, Ele pode fazer. Aqui, ó. Ele pode dar. Você pode ser feinho, gordinho.
Só precisa orar, viu? Amém, Fê? Precisa orar bastante, tá? Mas isso não impede a gente de viver dias ruins, a gente está com Deus. Afinal de contas, a gente não está no céu ainda. A gente está aqui. E a gente tem um corpinho aqui que sofre, que padece. Agora, a forma com que você reage a essas coisas, isso sim tem muito a ver se você está perto ou não de Deus. Isso sim tem muito a ver. Como que você reage a essas coisas? Como você reage aos dias ruins? Quais são as suas reações? Será que você reage de uma forma positiva, de uma forma negativa? Será que você acorda de mau humor e você sai xingando todo mundo? Ninguém pode olhar para você que você já... Não olha para mim, que hoje eu não estou bem, não estou legal. Alguém vai te dar bom dia, você fala bom dia para quem? Será que essa é a reação? Ou será que você vai tentar entender e buscar como melhorar nisso? Eu vou dar um exemplo disso, de como as atitudes certas e erradas para você se portar com uma situação podem fazer toda a diferença. Eu não era casado ainda, eu estava na casa dos meus pais e tinha vindo uns amigos de Araras deles, a casa estava cheia. E entraram em casa, pularam lá o muro, levaram o som do carro que ele estava usando, que na época era emprestado, deixaram uma bituca de cigarro assim num livro que estava no banco, acho que era até um guia. Velho não usa Google Maps, essas coisas, usa guia, né? Não era guia de macumba, tá? Era guia, aquele livro grosso que tem as ruas, pelo amor de Deus. Páginas amarelas. E na hora que ele foi trabalhar, eu estava acordado também, ele deu um mó berrão, aí a gente foi para ver o que tinha acontecido. Aí entraram, quebraram todo o painel, porque era um Fox e saiu tudo junto, os caras quebraram tudo. E eu já fiquei mó bravo, porque era uma época que estava dando tudo errado, tudo errado. Estava dando tudo tão errado que se o pão com manteiga assim, caísse da mesa, era capaz de ele cair para cima assim, com a manteiga, e capaz de eu pisar em cima, né, porque não podia dar certo. Estava dando tudo errado. E a minha reação foi bem errada também. É uma coisa que eu tenho melhorado, mas é algo que foi minha primeira discussão com a Camila foi por causa disso. Tem a mania de ficar nervoso e socar as coisas, sabe? Socar o volante do carro, parede. Eu não vou pedir para você levantar a mão, tá? Não quero expor ninguém. Mas a minha primeira reação, eu falei, poxa Deus, até quando? Meu pai nem chama Jó, o que está acontecendo? O que está pegando? O que está dando tudo errado? Enquanto eu estava ali reclamando, falando, Deus, porque isso, eu ouço meu pai atrás orando e falando, Deus, obrigado pelo livramento. Eu falei, quê? Livramento? Aí depois que eu fui entender, o cigarro que a pessoa tinha deixado em cima do guia, ele tinha pego um pouco de fogo ali no livro. Ou seja, o cara poderia, ao invés de ter ido só no carro, ele poderia ter entrado em casa, mexido com a gente. Ou senão aquele livro poderia ter pego fogo do livro banco, do banco carro e algo muito pior poderia ter acontecido. E naquela hora Deus me confrontou muito e eu vi a diferença de uma reação errada a um dia ruim, a uma situação ruim, e uma reação correta a um dia ruim. Vamos voltar para o texto? Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E se o carro tivesse explodido, isso me separaria do amor de Deus? Não. Como Deus nos livrou, Deus não aconteceu nada daquilo, mas independente da situação, aquilo não teria me separado do amor de Deus. Aquilo não teria me levado para longe do Senhor. Quem é que sabe que Deus é bom? Caramba, agora levantou menos mão. Quem é que sabe que Deus é bom? Quem crê nisso? Amém. Na Bíblia de alguém fala que Deus é bom e Ele é tão bom que não tem problema? Se tiver uma Bíblia assim, precisa ir lá no cara pedir outra, que está errada essa aí. Porque na palavra não fala que Deus é bom porque a gente não tem problema.
Não fala que Deus é bom porque, tá tudo bem comigo. Um pouquinho para cima desse texto que eu li para vocês, não precisa abrir, em Romanos 8, 28, fala o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vou ler de novo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, o dia mau, ele pode muito bem servir para o seu bem, ele pode muito bem servir para o seu propósito, para aquilo que Deus tem para cumprir na sua vida. É doido isso? É doido isso. E aí você vai falar assim, nossa, o Júlio veio a fim de motivar a gente, né? Veio a fim, dias legais. Não, estou falando só de dia mau. Mas a minha intenção aqui não é levar também algo negativo para vocês. Mas é que Deus, ele tem sorrisos e ele tem esperança nos dias maus. E muita coisa boa nos dias maus. E isso é bíblico, sabia? Eu vou pedir para vocês agora abrirem, deixa um dedinho segurando esse texto, e vamos lá para Romanos 5. Ele tem um contexto maior, um pouco mais para cima, mas a gente vai ler só do 3. Mas quem estiver anotando, anota aí, Romanos 5, de 1 a 5. Aí depois você lê ele todo. Vou ler aqui. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Viu? É bíblico. Qual que é a sua ótica? Que forma que você enxerga os dias maus? Você trava ou você continua porque você tem uma esperança dentro de você? Essa é a terceira pregação diferente que eu faço, uma nos Binuís e duas aqui que eu falo disso. Tem coisa aí. Mas isso é muito sério, isso me assusta de como as pessoas têm reagido aos dias maus. As pessoas têm travado. Quando eu falo as pessoas, eu estou nisso, tá, gente? Eu não estou me excluindo disso. A pregação falou muito comigo antes de eu estar aqui falando com vocês. A gente trava. Meu Deus. Acabou o dinheiro e tem conta para pagar. Meu Deus, minha filha está passando mal e eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei qual que é o seu dia mal. Mas a gente trava. E não é isso que Deus quer para a gente. Deus quer que a gente mude a nossa ótica, a forma de enxergar as coisas. E assim, por experiência própria, uma vez que você muda, isso muda em todas as outras situações. Você muda a sua ótica de ver e aí você vai ver que a tribulação ela vai produzir o quê? Perseverança. E aí vai continuar vindo problema, vai continuar vindo dias ruins. E a sua perseverança vai produzir o quê? Um caráter aprovado. E aí continua vindo dias ruins. No meio dos dias bons, tem os dias ruins, tem os problemas. E depois o seu caráter aprovado vai gerar o quê? Esperança. Essa que não nos decepciona. Uma esperança que está em Cristo. Entende o que eu estou falando? Quando você vê de uma forma diferente, você sai daquele buraco, daquela fossa, e você consegue olhar para Jesus. Nossa, o que eu já curti de fossa, meu Deus do céu. Se vocês quiserem, já joguei fora, mas eu tinha playlist lá, fossa. Na época eu gravava CD assim, no Nero, não sei se vocês são dessa época. Gravava CD no Nero, aí eu tinha um CD que era fossa. Diante de Deus, eu tinha mesmo. Mas acabou isso, graças a Deus. E aí, de que forma que você enxerga? Como que você olha para os seus problemas, para os seus dias ruins? Como? Fala para mim. Não precisa vir aqui, é só a forma de dizer. Eu sempre fui muito preocupado com a questão financeira, muito, sempre. Hoje em dia estou menos, mas ainda fico um pouquinho. E há um ano atrás, até o Facebook fez-me favor de me lembrar disso. Teve um dia que não era nem fim do mês e
tinha acabado a conta, tinha acabado o dinheiro, e apareceram diversas outras contas, e eu falando para a Camila que não tinha como, e a Camila, calma, amor, Deus vai dar um jeito. Eu falei, amor, a culpa é nossa, a gente que gastou, que Deus o quê? Deus vai dar um jeito, mas a gente que gastou, calma, amor, Deus vai dar um jeito. E a gente discutiu um monte. E era o dia do primeiro ultrassom da Manu. Vou chorar daqui a pouco. E aí eu cheguei no lugar, assim, eu lembro que eu fui pro laboratório lá, a Camila estava com a pastora Renata, a gente chegou em horários diferentes, eu cheguei com uma cara feia, assim, e aí eu estava entrando para ver o primeiro ultrassom da minha filha, com uma cara assim, eu falei, peraí, para tudo. Eu falei, Deus, me acalma, deixa eu focar aqui. E, gente, o que é aquilo? No primeiro ultrassom, a Manu tinha 6 semanas. Eu não sei se vocês sabem, mas com 6 semanas, o bebê tem esse tamanho aqui, ó. Já bati um coração lá, a milhão. E ali Deus me encheu de esperança, me encheu de entendimento de que Ele não perdeu o controle de nada. Se um Deus que gera a vida dessa forma, esse tamanho batia um coração, Por isso que depois daquele dia eu virei um militante contra o aborto. Tem vida ali sim, tem uma vida ali sim. Esquece, aborto é totalmente antibíblico, anti-Deus, anticristo, anti-tudo. Então esquece essa ideia de aborto. Tem vida ali sim. E ali Deus me encheu de esperança, assim, Deus mudou tudo, tanto que até no dia depois, assim, tem uma foto minha e da Camila que eu postei lá no Facebook, nem parecia que eu estava preocupado. Eu olho para aquela foto e falo, nossa, eu estava mal preocupado, e essa cara que eu estava. E foi uma mudança, foi uma pequena coisa que eu precisei mudar ali. E hoje está aqui a Manu, para a gente nunca esquecer do amor, da grandeza dele. Toda vez que a gente olha, uma coisa nova por dia. É muito bom, é muito bom. E a Bíblia ela nunca escondeu esses dias ruins. Tem diversos textos que falam sobre o sofrimento. Então eu queria muito entender por que quando a gente passa por dia ruim, por que a gente quer, a primeira coisa que a gente quer desistir é de Deus. Porque quando a gente passa por um dia mal, a primeira coisa que a gente pensa, eu não vou ler a Bíblia hoje. Eu não estou bem para orar. Você não está bem para orar? Depois eu vou te falar de um carinha que vocês conhecem muito bem, tem muito a ver com isso aqui, ó, com a cruz, tá? Vocês vão ver o que é chorar, o que é angústia. E a gente passa pelo dia mal e a gente fala que a gente não quer orar. A gente fala que a gente não quer ler a Bíblia. E uma coisa que eu falo diversas vezes, eu converso com pessoas, e uma coisa que eu falo insistentemente, você não quer orar? Ora sem querer. Você não quer ir para a célula? Vai sem querer. Você não quer vir para a igreja? Vem sem querer, não tem problema. Vem do jeitinho que você está. Vem do jeito que está o seu coração. A última coisa que a gente deve fazer nos dias ruins, nos dias de sofrimento, é se afastar, é ficar sozinho. É a última coisa que a gente tem que pensar. É a pior coisa que se faz. Sabe por quê? Quando você vai sozinho para estar longe de Deus, sabe quem tem lá para resolver seus problemas? Você, que está cheio de problema. Você vai fazer o quê? Você não tem força para levantar e você vai fazer o quê? Nada. Então a última coisa que vocês vão pensar, daqui para frente, em nome de Jesus, nos dias que vocês estiverem mal, que isso estiver consumindo vocês, orem sem querer. Vai no racional mesmo. Deus, eu não quero orar, mas me abençoe e cuida da minha vida. Não sei qual oração que você vai fazer, mas ora sem querer. Lê a Bíblia, a palavra de Deus, ela transforma. Eu não vou pedir para levantar a mão quem já pensou isso, mas eu queria que a gente orasse junto agora. Quem já pensou de que, Deus não se importa comigo. Deus não está nem aí para mim. Queria que vocês fechassem os olhos, a gente vai orar junto agora. Senhor, nos perdoa, Pai, pelos dias ruins que nós
Chegamos a pensar que o Senhor não se importa conosco. Chegamos a pensar que o Senhor não está nem aí para nós, Deus. Nos perdoa por tamanha ignorância, Deus. Nos perdoa por negar a sua cruz, por negar o seu sacrifício por nós, Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos livra disso, Senhor. Permita, Pai, que nos dias maus a gente possa, Pai, por mínima que for a força, Deus, de orarmos sem vontade, de lermos a sua palavra sem vontade, porque a tua presença e a tua palavra nos transforma, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Lindão e lindona, se caso você já pensou isso, de se importar, de que Deus não se importa com você, se arrependa. Deus, Ele se importa sim com você, muito com você. Deus melhor do que eu, melhor do que seu líder de célula, melhor do que o pastor, melhor do que seu melhor amigo, Ele sabe do que você passa. Ele sabe o que você já viveu. E Ele se importa sim com você. Ele se importa muito com você. A gente sabe que existe sofrimento e morte no pecado. Mas para quando a gente ama a Deus e quando a gente opta por Deus, o sofrimento ele tem propósito. Paulo fala muito disso. A fé em Cristo não isenta a gente de sofrimento. E Paulo fala com muita propriedade sobre isso. Pensa no bichinho que sofreu. Pastor. Ele até coloca como marcas de um real evangelismo, de um momento evangelístico, um momento de discipulado. Isso envolve dor. Jesus, quando está discipulando os nossos corações, cuidando dos nossos corações, envolve sofrimento sim. Eu falo por mim, eu não seria o mesmo se eu não tivesse passado pela metade do que eu passei. E aqui eu volto a dizer, em Romanos, Paulo fala para a gente focar na esperança. Lá em Romanos 5, de 3 a 5, que fala que a tribulação gera perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança, esta que não nos decepciona. Gente, é Bíblia, Deus não tinha por que colocar isso se fosse mentira. E sabe, nesses momentos que eu falei da gente vir para a igreja sem querer, é muito importante a gente estar no corpo. Muito mesmo. Quantas vezes aqui na igreja, nem só pelos pastores, por membros da igreja que passaram por alguma coisa, ou que estavam passando junto comigo por alguma situação, e eu fui ministrado, eu fui ajudado, eu fui acolhido. Quantas vezes? Eu estou há 19 anos nessa igreja. E desses 19, 13 eu estou sozinho. Meus pais e meu irmão picaram a mula e eu fiquei aqui sozinho. Eu optei por ficar nessa casa. E por muitas vezes essa casa foi minha família. Muitas vezes. Então é muito importante você estar em corpo. Sabe quando o teu líder fica enchendo os seus patová, como você acha que ele está enchendo, mas ele está te amando? Para você ir para a célula? É porque ali tem cura. Ali tem restauração. Ali tem cuidado. Quem aqui já foi curado na célula? Eu fui muito. Quem aqui já foi cuidado na célula? Então assim, gente, por isso que eu estou lendo esse versículo várias vezes. Nada pode separar a gente do amor de Deus. Nada, nada, nada. Sabe o que é nada? Nada, nada pode nos separar. A gente, por ser cristão, a gente vai sofrer? A gente vai sofrer. Só que a gente tem que lembrar que a gente participa do sofrimento dele, para a gente participar da glória dele com ele. Amém? Entende isso? É só um momento de sofrimento perto de tudo que a gente vai viver na glória com ele. Tem um pastor, um japonês carequinha, o Marcos já fez isso aqui também. Imagina uma corda assim com 1 quilômetro assim. E tem 3 centímetros pintadinho de vermelho. Aqueles 3 centímetros é o que a gente vive hoje aqui. O restante é a eternidade. E você vai deixar com que isso aqui de dias maus, de dias ruins, isso aqui menor ainda, vão fazer com que você perca toda a glória? É muito pouco que a gente vive perto do que a gente vai viver perto do Senhor. Então assim, gente, lembra, nem dias bons, nem dias ruins,
nem Satanás, nem seus demônios, nem o hoje, nem os dias de amanhã, nem seus momentos de altos e baixos, nem nada da criação. Nada vai te separar do amor de Deus. Nada vai te separar do amor de Deus. Nada. Tem uma parte final que eu quero ir, mas antes eu queria contar um testemunho de uma tia minha. A tia Ivani. Ela era irmã da minha mãe. Ela já faleceu. E ela teve o meu primo. Meu primo já deve estar com uns 44. Faz tempo isso. E logo depois que ela teve meu primo, ela teve um problema muito sério no rim. Foi uma doença que ela teve quando ela era menor e desencadeou depois de muito tempo. E de uma vez ela perdeu os 2 rins. E na época, na igreja que eu nasci, que eu fui criado lá, Igreja Pentecostal da Bíblia no Brasil. Nunca vou esquecer. O irmão do pastor doou o rim dele para ela. E ela fez o transplante, deu tudo certo. E ela continuou vivendo ali a vida com um rim só. Teve diversas complicações. Ela tinha cicatrizes das cirurgias, que fica mais fraco. Eu não entendo tudo, mas eu sei que ela teve diversas complicações. E depois disso, ela tocou a vida e tal. E depois de muito tempo, ela teve, por conta dessas complicações no rim, ela teve um desgaste na cabeça do fêmur, que é onde prende a perna na bacia. Ela começou a ter muita dor. E ela chegou no hospital para ver o que era e tinha dado um desgaste na cabeça do fêmur. E ela teria que colocar uma prótese, que era, pensa um prego desse tamanho assim, com uma cabeçona grande, sendo inserida dentro do osso, para a perna não sair da bacia. Que delícia, né? Imagina a perna. Aí ela foi fazer o transplante. Feito o transplante, feita a cirurgia para colocar lá a prótese, ela fez uma vez, deu rejeição. Ela fez 2 vezes, deu rejeição. Aí ela foi fazer a 3ª vez, e essa foi a primeira vez que Deus me deu uma palavra para falar com uma pessoa. Eu era novinho, acho que eu tinha uns 14 anos. E Deus me falou que aquela ia ser a última cirurgia dela. Falei, tia, Deus me falou, tal. Falei, mó tímido, primeira vez que tinha acontecido aquilo. E realmente, nunca mais ela teve que fazer a cirurgia nessa perna, mas deu problema na outra perna. E ela teve que colocar outra prótese na outra perna. Ou seja, minha tia tinha as 2 cabeças de fêmur com prótese. Depois daquilo, desde então, ela só andava com a bengala, ela não tinha mais tanta firmeza nas pernas. Depois de 4 cirurgias, 3 numa perna e 1 em outra, e ela fez. E ela, todo domingo, ela ia para a igreja. Mesmo de bengalinha, no começo de andador, porque ela não tinha firmeza só em uma mão, ela ia todo domingo para a igreja. Ela orava todo dia. Ela lia uns romances, aqueles de banca de jornal. Ela passou a ler aqueles livros deixados para trás, que falavam sobre o Apocalipse, e ela lia a Bíblia todos os dias. E assim, no meio dos meus primos, eu lembro que eu me posicionei sempre muito cedo nessa questão de esperar pela pessoa certa para casar. No começo era até meio cabeção, achava que ia vir um anjo assim, ia pousar em cima da menina e falar, essa. Mas Deus, graças a Deus, mudou meu entendimento. Mas ela era a única pessoa que me apoiava nessa época. Meus primos agitavam as meninas para mim, vai pegar a mulherada, vai curtir a vida. Curtir a vida, né? E minha tia era uma das únicas pessoas que me apoiavam fora da igreja. E para mim foi uma dor muito forte ela não estar no meu casamento, porque eu queria honrar aquilo que ela fez por mim muito tempo. E depois de passado todas as cirurgias, tudo mais, e você nunca ouvia minha tia murmurando. Você nunca, nunca, nunca. E aí, tia, tudo bem? Não, tá tudo bem, meu filho, tudo bem. E era aquela tia que, sabe aquela tia que você fica ansioso de ir na casa? Que faz as melhores comidas, que deixava você brincar com os brinquedos do meu primo, que era tudo de coleção, e meu irmão acabava com tudo. Mas era a melhor tia. E aí, não bastando tudo isso, o rim dela parou de novo, o que ela tinha transplantado. E aí, desde então, ela entrou na fila. Na época, eu tentei doar meu rim, só que eu era muito novo, e eu tenho um monte de coisa que você não pode para doar. E não deixaram. E aí ela ficou na fila, um tempão e tal.
Enquanto ela estava na fila, ela ficou fazendo hemodiálise. Ela ia 2 vezes na semana fazer hemodiálise. E o processo de hemodiálise dura em torno de 4 horas. E o hospital era longe da casa dela. E ela ficava mais 1 hora para ir, mais 1 hora para voltar. Então, 2 dias da semana, 6 horas para o vinagre, porque ela estava lá no hospital. E ela foi fazendo isso. E aí, depois de muito tempo, depois de uns 2, 3 anos nessa vida, sempre indo para a igreja, sempre orando, sempre lendo a palavra. E depois de que aconteceu isso tudo, depois de uns 2, 3 anos, ela recebeu uma ligação que tinha um rim, que tinha um doador compatível com ela. E ela ficou muito grata, ela agradeceu muito a Deus. E ela sempre, quando ela estava no hospital, ela falava assim, eu sei por que aconteceu tudo isso. Porque se eu não tivesse passado por todos esses problemas, eu não teria falado tanto de Jesus como eu falei. Meu tio teve a oportunidade de falar de Jesus para uma mãe que estava no hospital há 9 anos com um filho em coma. E minha tia glorificou a Deus pela doença dela. Pelo dia ruim, pelos dias, pelos anos ruins dela. Porque ela pôde ministrar a palavra de Deus ali naquele hospital. E no dia que ela foi fazer o transplante, ela levou Bíblia para um monte de gente. E depois disso tudo, ela chegou, ela teve o transplante do rim. Estava muito feliz, agradeceu muito a Deus. Ela até brincava com a minha priminha, que era a netinha dela, ela fala assim, agora a vovó vai poder fazer xixi. Porque quem faz hemodiálise, se não me engano, não faz xixi. Mal podia beber água, minha tia chupava gelo, porque ela não podia beber água. E ela fez o transplante do rim, no dia seguinte, ela foi fazer uma hemodiálise para colocar o rim novo para funcionar, e o coração dela não aguentou e ela faleceu. É uma vida que você fala assim, nossa, é uma pessoa que poderia reclamar de tudo na vida. Minha tia sofreu pra caramba, muito, muito. Mas ela nunca murmurou. Ela sabia que tinha um propósito naquilo. Ela sabia que aquele dia ruim, aqueles anos ruins, foram usados para que o nome de Deus fosse glorificado. Para que a glória de Deus fosse manifesta. Eu não sei se todo mundo sabe, mas essa última música que a gente cantou agora no Louvor, Em Teus Braços, da Laura Sogueles, ela cantou essa música depois de ter perdido o pai e a mãe, depois de um noivado dela de anos, ter dado tudo errado, ela não tinha mais nada, e ela fez esse louvor, que hoje ministra tanto nos nossos corações. Agora me fala, imagina se ela tivesse decidido ir para o canto sozinha, morrer sozinha. Não, ela decidiu olhar para a cruz, ela decidiu olhar para Jesus e correr para Ele. Estou te contando isso, eu não quero que isso possa gerar algum tipo de dó no seu coração, nem nada disso. Mas eu quero que isso transforme o seu coração. A forma com que você tem olhado para os seus dias maus. A gente não vai deixar de ter dias maus. Até que Ele volte, nós vamos ter dias maus. E qual vai ser a sua reação? Qual que é a sua resposta frente a isso? Vocês podem ficar sentadinhos, mas eu queria pedir para o pessoal do louvor já vir para frente. E por último eu queria falar do nosso lindão, Jesus. Esse sofreu. E como sofreu? Sofreu rejeição, sofreu perseguição, sofreu traição, ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi traído pelos seus melhores amigos.
E ele passou por tudo isso para que o nome de Deus fosse glorificado, porque ele tinha os olhos fixos em Jesus, em Deus. Ele sabia por que ele estava ali. Mas ele sofreu e ele veio para mostrar para a gente que é possível. Ele foi 100% homem. E ele passou tanta angústia, que ele chegou a suar sangue. Eu ia trazer para cá, mas eu achei que não era conveniente, mas depois procura um relato médico da crucificação. Se não me engano é o Juliano Som que fala, é o que tem mais vídeos lá no YouTube. Que fala que clinicamente é possível sim você suar sangue, quando você passa por uma angústia muito grande. Eu não quero que você abra sua Bíblia para ler, mas eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Em Lucas 22, do 39 ao 44. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus estava angustiado. E olha o que diz aqui: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Eu não sei qual que é a sua resposta para a sua angústia. Eu não sei qual que é a sua resposta para o dia ruim. Mas Jesus, ele orou mais intensamente. E Jesus estava angustiado, ele não tinha medo da cruz. Ele não tinha medo da cruz. Tanto que outros mártires morreram na cruz, crucificados, passaram pela mesma dor que ele não tinha medo da cruz. Mas a angústia era muito maior. Era o momento que Jesus ia se separar do Pai. Por conta do meu pecado, por conta do seu pecado. Imagina que dor insuportável. Jesus era Deus e estava se separando do Pai. Eu não sei se você consegue ter dimensão disso. E não foram dias que ele se separou, foram por momentos que ele se separou do Senhor. Ele tomou um cálice de ira de Deus, por minha causa e por sua causa. É isso que estava angustiando Jesus. Era isso que estava tirando toda a paz do coração de Jesus. Mas mesmo assim, com foco no propósito, ele disse que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua vontade. E é um contraponto total com Romanos, que fala que nada nos separará do amor de Deus. Jesus se separou por um momento, por um breve momento, para que você jamais se separasse do amor dele. Mas foi necessário que ele, o Filho, que não tinha pecado nenhum, se separasse do Pai, para que eu e você jamais se separasse do amor de Deus. Chega da gente querer largar tudo porque está tudo ruim. Chega da gente largar tudo porque o meu plano, o seu plano não está dando certo. Quem falou que é o melhor? Quem falou que são as melhores coisas aquilo que você planeja? Ah, Deus não me deu o trabalho que eu queria. Ah, Deus não me deu a namorada que eu tanto quero. Ah, Deus não me dá uma célula cheia de gente. Ah, Deus isso, ah, Deus aquilo. Para! O foco não é você.
Olha para Jesus. Eu não vim com essa camiseta à toa. Aqui fala maravilhosa cruz. Aqui foi onde eu e você ganhamos um selo de nunca mais sermos separados do amor de Deus. Nunca mais sermos separados do amor de Deus. Nunca mais sermos separados do amor de Deus. Eu vou ler pela última vez. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.